Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira, é claro, para falar de NFL, porque acabou a pré-temporada. Tivemos aí os últimos jogos no final de semana, acabou a pré-temporada e agora é para valer, porque faltam 10 dias para o kickoff, para a partida entre Rams e Bills, que a gente está contando os dias aí ó, faz muito tempo, né? Agora é hora de definir o elenco em 53 jogadores e a coisa fica séria nos próximos dias e, claro, vai ter muito vídeo aqui no Toque Passa. Chegando um pouquinho mais tarde na segunda, porque mudou um pouquinho a rotina, mas a gente faz questão de vir aqui para falar, porque tem muita coisa para a gente comentar. Então eu já começo pedindo para você deixar essa curtida no vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo, fazer aquela interação que ajuda o canal a crescer. Chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tem um patamar apenas, é um valor, né, que não é pesado assim para ninguém, você pode colaborar para a gente manter o trabalho vivo aqui no canal, né? Ele exige bastante, é parte apenas da minha rotina e tem algumas vantagens. Quero produzir mais vídeos, mas eu não quero fechar conteúdo, porque eu quero informação chegando para todo mundo e você pode colaborar com o que passa, tendo algumas vantagens ali, né? Já sorteei uma bola de futebol americano, com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Tem grupo no Telegram pra gente bater papo aí o tempo inteiro falando de futebol americano. Tem fantasy que vai rolar já na semana. Tá bem legal e você colabora para que a gente mantenha vivo esse trabalho que exige bastante, tá? Então você pode ser uma peça fundamental aqui. Eu sempre faço questão de agradecer a todo mundo que faz parte do clube de membros, de coração mesmo. Muito obrigado e a todo mundo que está acompanhando o que passa de qualquer forma. E vamos lá, que tem muita coisa para falar, não vou ficar enrolando não. Roda a vinheta. Vamos começar aqui falando então, em primeiro lugar, né, passar aquela dica, você que gosta de futebol americano, quer ter uma camisa legal com uma estampa criativa do seu time do coração, ou dos times que você gosta, né, eu tenho camisa de vários times aí, nem um time que eu não torço, eu tô aqui usando a camisa dos Buccaneers, não sou torcedor dos Buccaneers, mas tem a Fanatic Sport Nation, que é uma parceira do Toque Passa, link aqui embaixo na descrição, tem um cupom exclusivo lá do Toque Passa, cupom Toque Passa, 10% de desconto, você colabora dessa forma também com o canal, vai ter umas camisetas que são sensacionais. Em breve vou começar a fazer os vídeos usando essas camisetas, porque vão chegar aqui para mim em Portugal e eu recomendo, tá? É muito legal mesmo, não é só por ser parceiro aqui do Toque Passa não. Uma das polêmicas da sexta-feira chegou, tem um capítulo novo, né? A gente trouxe um vídeo mais pesado na sexta-feira aí com o Aaron Donald batendo em todo mundo, e o caso do Matt Araiza chegou, tem um capítulo interessante no sábado, porque ele acabou sendo dispensado da equipe do Buffalo Bills, o Punch God, né? O cara que era espetacular, um dos calouros sensações aí no draft, todo mundo falando muito dele, mostrando o potencial dele. Chegou, fez 2 jogos de pré-temporada, deu um punch de 82 jardas, incrível, espetacular, uma perna sensacional, mas acabou sendo dispensado pelos Bills por conta daquele caso lá, né? Ele é acusado de ter participado de um estupro coletivo de uma garota menor de idade em uma festa. O general manager dos Bills, o Brandon Beane, falou que isso aqui é maior do que futebol e é a melhor decisão a ser tomada até para deixar o jogador trabalhar, focar nesse caso, né? Imagina você ter que dividir as atenções de uma acusação tão grave e o final de semana, o que você tem que fazer, os jogos ali. E os Bills, no meu modo de ver, acertam, né? O time tá aí tão badalado, tão abraçado pela torcida, a imprensa, todo mundo, a opinião pública é tão favorável à equipe do Buffalo Bills e eles estão acreditando que esse pode ser o ano de acabar com as maldições e conquistar um Super Bowl e finalmente, né? Ter um barulho desse no vestiário talvez não seja a melhor coisa de você lidar durante essa temporada. A gente falou bastante, por exemplo, do caso do Deshaun Watson, né? O que traz aí o tumulto, como mexe com o vestiário, as coletivas são focadas nisso. Só que o Deshaun Watson é um quarterback, né? E é diferente quando você é um punter. Por melhor punter que você seja, um punter é só um punter. E você ele dá um chute de 82 jardas, tudo bem, ia ser muito bom, mas minha ideia também não é puntear. E se o cara puntear 60, depois minha defesa dá um jeito, né? O barulho é muito ruim. Então, para mim, faz todo sentido. A gente só questiona algumas coisas dos Bills. Os Bills treinaram, segundo os reports, trabalharam com quatro Panthers foram lá fazer teste na equipe dos Bills neste domingo. E a gente questiona algumas situações. Em primeiro lugar, porque segundo os reports, alguns times já sabiam desse caso, que aconteceu no ano passado, né? Na hora do draft. Isso pode explicar, por exemplo, o Punt God não ter sido o primeiro Panther selecionado nesse draft.
Os Bills disseram que ficaram sabendo disso só no final de julho, quando representantes da garota teriam entrado em contato com dirigentes, aí, com várias partes dos Bills, para falar do que estava se passando. Então, peraí, você já sabia em julho, mas você só mudou agora quando entrou na mídia, né? Quando virou assunto na mídia. Entendo. Corretamente, eu acho que eles explicam ali que eles não iam tomar decisão nenhuma precipitada, né? Eles não iam sair apontando o dedo, julgando ninguém. Então eles mantiveram o jogador, mas chegou esse momento que vai ficar muito conturbado, então vai para lá. Agora a situação é, você já sabia que em julho você já sabia que, bom, possivelmente esse caso vazaria para a imprensa, seria de conhecimento público e você teria que tomar uma atitude mais drástica, porque não é um caso leve, né, um estupro de uma menor, coletivo, pelo amor de Deus. E você dispensou, na terça-feira passada, o Matt Hack, experiente punter que foi imediatamente pego pela equipe do Indianapolis Colts, né, eles precisavam substituir lá o Rigoberto Sanchez, e agora você vai ter que ir atrás de um punter. Não é uma peça fundamental, você não está tendo que substituir um quarterback, tudo bem. Mas dava para ter trabalhado um pouquinho melhor, né? Eu acho que se você já tinha noção de que tinha um caso grave com o Matt Ryan, não dispensasse seu punter por alguns dias. Dava para trabalhar um pouquinho melhor seu elenco. Foi naquele corte para 80 jogadores, mas tenho certeza que tinham aí, entre esses 27 que ficaram, um outro punter para ser. Um outro punter não, aliás, um outro jogador para ser cortado no lugar do Matt Hack. Seguindo na linha policial, uma notícia assustadora, né? Assustadora que surgiu neste domingo aqui envolvendo o running back, o Brian Robinson, calouro do Washington Commanders, que foi atingido por tiros numa tentativa de roubo, né? Ter sido uma tentativa de assalto por volta das 6 da tarde numa das ruas lá da capital dos Estados Unidos. O Matt Robinson foi levado para o hospital. Segundo o Tom Pelissero da NFL Network, foram pelo menos dois tiros que atingiram a parte inferior do corpo de Robinson, que está em estado estável, passa bem, não corre risco de morte. O Ron Rivera, técnico da equipe dos Commanders, foi até o hospital, né? Falou que depois conversou com a imprensa ali, falou que encontrou o jogador em um bom espírito, numa situação legal. O cara até agradeceu todas as mensagens de carinho que chegaram até ele, do elenco, de outros jogadores, da imprensa, de todo mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A situação não é nada natural, né? Tomar dois tiros. O Robinson não jogou no sábado, quando a equipe dos Commanders perdeu para o time dos Ravens, que venceu o 23º jogo consecutivo de pré-temporada. Mas nos dois primeiros jogos ele foi bem, ele correu 14 vezes, 57 jardas, teve um touchdown, recebeu 2 passes para 15 jardas ali no total. É um jogador que tem ganhado um espacinho, foi escolha de terceira rodada da equipe do Washington. E passou 5 anos em Alabama, né? É um running back, cara, que situação que deixa todo mundo bem assustado, né? Assustado completamente. Menos grave, mas também preocupante, os torcedores do Pittsburgh Steelers ficaram com o coração na mão aí no domingo, no último jogo da pré-temporada contra a equipe do Detroit Lions, a vitória por 19-9 da equipe de Pittsburgh, porque o wide receiver, o Deonta Johnson, e o linebacker, o TJ Watt, o melhor jogador, talvez dois dos melhores jogadores da elenco aqui, e o TJ Watt, sem sombra de dúvidas, o maior ídolo em atividade na equipe do Pittsburgh Steelers, deixaram o campo com lesões, né, nessa partida aqui. A gente questiona bastante, o titular está jogando o terceiro jogo da pré-temporada. O recebedor ele sentiu alguma coisa depois de cair de uma forma meio estranha ali, ele fez uma recepção de um passe de 38 jardas do Mitch Trubisky e ele caiu em cima do ombro esquerdo e acabou deixando o campo, foi lá para a tendinha azul ali na beira do campo e depois foi direto para o vestiário, enquanto o TJ Watt levou um cut block, né, aquele bloquinho mais baixo do TJ Hawkinson, o tight end da equipe dos Lions. Foi no segundo quarto da partida. Rockson imediatamente já vai lá pedir desculpa, sabe? Percebeu que poderia ter machucado o jogador. O TJ fica um pouquinho em campo ainda, mas saiu com uma lesão no joelho esquerdo. É claro que é muito preocupante. Eu questiono demais titulares terem entrado em campo e TJ Watt segundo tempo, segundo quarto, pelo amor de Deus. Não faz sentido você estar. Será que o TJ Watt estava correndo risco de ser cortado aqui, precisava fazer elenco? Não tem a menor dúvida. O cara foi o jogador defensivo da temporada passada.
Para tranquilizar o torcedor, o Mike Tomlin minimizou o problema, falou que se fosse um jogo de temporada regular, um jogo importante ali, os dois teriam voltado para campo, querendo dizer assim, ó, é uma dorzinha, a gente tirou por precaução, mas se fosse para valer, tinha condições de voltar. E, cara, é o que eu falo, eu só não consigo entender, né? Para mim, o Tomlin cometeu um erro tão primário, até o Ivo Stank mandou uma mensagem para mim e falou, cara, partindo do Tomlin, né? Se é o Adam Gaze fazendo uma besteira dessa, eu vou compreender, mas não, é o Tomlin, um cara experiente, então, né? É, não dá, né? Tomar uma pancada não faz sentido, e ainda ficar um pouquinho depois de campo ali, para mim não fez o menor sentido esse planejamento dos Steelers. Aliás, é bom lembrar que os times têm até amanhã, às 4 da tarde, no horário de Nova York, horário da costa leste, né? 5 da tarde de Brasília, 9 da noite aqui no meu horário em Portugal, para fazer os cortes dos elencos para 53 jogadores. São 80 neste momento, os elencos poderiam carregar 80 jogadores até amanhã, e aí tem que fazer o corte, então teremos 27 desempregados por time, ou seja, 864 sonhos se despedaçando entre hoje e amanhã nos cortes finais dos elencos para começar a temporada. É claro que muitos desses vão conseguir se arrumar ainda, porque tem jogador que vai ser mantido no elenco, mas imediatamente colocado na injury reserve, então o cara vai ter uma chancezinha ali, outros vão entrar em practice squad, então, cara, dá para conseguir alguma coisa na vida ainda, mas aquela expectativa de fazer o elenco de 53 vai acabar para muita gente entre hoje e amanhã. E por falar em sonho despedaçado, vou falar um pouquinho do Drew Lock. O Drew Lock que ele não se ajudou nem um pouco na última chance que ele teve para mostrar que merecia ser o titular da equipe do Seattle Seahawks. Lançou 3 interceptações, um passe para touchdown em 56 snaps no jogo da sexta-feira, né, contra a equipe do Dallas Cowboys, derrota por 27-26, o placar pouco importa para a temporada, mas o desempenho sim, ele foi 13 de 24 nos passes, 171 jardas, 3 interceptações, não tenho como defender o Drew Lock aqui. Então, depois do jogo, o Geno Smith foi anunciado como o titular, né, o quarterback titular da equipe do Seattle Seahawks na semana 1 da temporada. O Lock, é claro, falou que ficou desapontado. Ele que, a gente vai lembrar, antes do primeiro jogo da pré-temporada, foi apontado, ó, o time tá treinando melhor com ele no ataque as coisas estão indo melhor. E aí, o Geno Smith teve a primeira chance no primeiro jogo da pré-temporada. Mas o Locke foi melhor que ele. O Geno Smith foi o mais do mesmo e o Locke mostrou um pouquinho mais de coisa. Ia ser titular no segundo jogo, teve Covid, ficou de fora. E aí caiu tudo para essa última chance dele aqui e ele não conseguiu entregar. Deixou fácil, né? O Pete Carroll ficou fácil para ele tomar a decisão e anunciar o Geno Smith como quarterback titular, porque, né? Vamos lá, ele já parecia mais propenso a querer o Geno Smith, né? O tempo inteiro elogiando mais o Geno Smith do que o Drew Lock. Aí o Drew Lock vai lá e lança 3 interceptações, não tenho como defender uma escolha diferente do Pete Carroll. E aí o Locke falou que ficou muito decepcionado porque é o segundo ano seguido que ele perde uma disputa para ser titular. O ano passado ele perdeu pro Bridgewater, pro Ted Bridgewater na equipe do Denver Broncos, aí foi trocado lá envolvido nessa troca com o Russell Wilson. Eu acho que no geral, como foi o ano passado com os Broncos, né, o Drew Lock vai ter a chance dele. Não vejo nem o Geno Smith, nem o Drew Lock como um cara capaz de ser anunciado como titular na semana 1 e permanecer no cargo até o final da temporada. Acho que em dado momento o Geno Smith vai perder essa titularidade, o Drew Lock vai entrar, vai perder também. Então eu não confio em nenhum desses dois caras não, mas está certo já aí. Então agora o Drew Lock como reserva, o Geno Smith, o titular da equipe do Seattle Seahawks. Outra disputa que ainda existia, que era da equipe dos Steelers, né? A gente falou um pouquinho dessas lesões aqui, mas no jogo de ontem matou essa dúvida. Se existia alguma dúvida ainda, o Mitch Trubisky vai ser anunciado, né? Não saiu o anúncio oficial ainda, mas restam poucas dúvidas que o Trubisky vai ser o quarterback titular da equipe na semana 1. Ele era favorito e fez um muito bom primeiro tempo. Pareceu aquele Mitch Trubisky MVP da preseason no ano passado. Ele foi 15 de 19, 160 jardas, um touchdown. Nas 6 campanhas que tiveram ali no primeiro tempo, o time pontuou 4 vezes, tudo bem. Foram 3 field goals, sendo que em 2 vezes a equipe estava ali na linha na red zone, né, nas últimas 20 jardas do campo. Mas foi um jogo todo muito ruim, né? Muitas faltas, muita besteira, um jogo bem fraquinho, para a gente não sentir falta nenhuma da pré-temporada. E o Kenny Pickett depois entrou,
também fez um bom jogo, né, ele foi 10 de 14, 90 jardas, não teve pontuação ali com ele, mas nem interceptação. Para mim, é engraçado, né, porque a gente começou com uma disputa mais clara e deixando o Pickett como uma terceira via que estava lá para ser maturado, né, mas entre o Trubisky e o Rudolph. E o Rudolph, nesse momento, para mim, é o terceiro quarterback do elenco. Né? Talvez ele apareça em segundo no depth chart, a gente vai ter que dar mais tempo para o Kenny Pickett, mas ele mostrou muito mais, ele me passa muito mais confiança nesse momento. Trubisky começando como titular e para mim o Kenny Pickett em segundo, fazendo umas boas jogadas ali. Qualquer bobeada do Trubisky, a torcida vai pedir demais pelo Pickett. Voltando para as lesões e falar um pouquinho de quarterback que estava na disputa, falar do Sam Darnold, que na sexta-feira teve uma lesão pesada aí contra a equipe dos Bills, né? Vitória por 21-0. Panthers com todo, o Bills uma mentira, não vai ganhar nada. 21-0 na pré-temporada. E teve uma lesão que pode tirar o jogador aqui de todo o ano de 2022. Ele teve uma torção muito séria no tornozelo, um pouco assustadora ali, saiu no carrinho. Esperando mais exames apenas a equipe do Carolina Panthers para decidir se vai colocá-lo na Injury Reserve. E aí fica aquela dúvida também se vai colocar ele antes do corte de 53 ou depois, se rolar um anúncio hoje e ele for colocado na Injury Reserve, está fora do ano inteiro, não vai poder ser ativado em momento nenhum. Se ele fizer a lista de 53 e depois colocado na lista dos contundidos, aí ele pode voltar depois de 4 semanas, caso o Baker Mayfield não esteja dando conta do recado. Né? O Sam Darnold já tinha perdido a titularidade, o Baker já tinha sido anunciado como quarterback titular da equipe do Carolina Panthers e agora dá uma sobrevida para o fraquíssimo, para o horrível PJ Walker, né? O ex-XFL, que para mim tinha que ser cortado, né? Que é muito, nossa, qualquer coisa ali, mas ele se deu bem, porque agora conseguiu uma vaguinha no elenco, né? E a equipe dos Panthers, ainda para ficar pior a situação, como se já não fosse ruim o suficiente, pode ter perdido o kicker, o Zane Gonzalez. No aquecimento, ele teve sentiu ali a virilha. A virilha é uma coisa chatíssima de lesão, é uma coisa complicadíssima, porque você não pode, acho que tô bem, vou voltar. Não dá, porque se você volta, estoura de novo e recomeça o processo. E então eles estão atrás já de um substituto para ter o kicker, né? Quando tá ruim, a tendência é só piorar. Sobre o mercado, os Dolphins chegaram a um acordo com o defensive end Trey Flowers, ex-Patriots e Lions. A gente vai lembrar que ele foi bicampeão do Super Bowl com a equipe do New England Patriots. Em 2019, virou um dos defensores mais bem pagos ali, né? Ele ganhou um contrato de 90 milhões de dólares, 56 milhões garantidos, mas se machucou demais, né? Em 2020 e no ano passado, ele foi parar na Injury Reserve. Foi dispensado pela equipe dos Lions em março desse ano e estava aí sem emprego, passou por uns testes lá nos Dolphins e acertou com a equipe, vai voltar para a AFC Leste, mas agora jogando por um rival e pode ser mais um pesadelo pro Mac Jones. Aliás, vamos ser sinceros, né? Pesadelo pro torcedor dos Patriots, eu acho que já está mais do que garantido. Meu Deus, que coisa ruim de se ver, que ataque descoordenado. Eu estava pessimista, né? Tentando achar motivos para acreditar em alguma coisa, como torcedor dos Patriots, falando assim, mas eu estou muito mais pessimista do que eu estava em julho, né? Nossa, a última impressão dos Patriots é péssima, péssima mesmo. Para fechar aqui, hoje eu queria passar pelo top 10, lá do top 100 da NFL, né? Desde 2011 eles criaram essa lista aí dos jogadores mais importantes para a temporada que vai chegar, e essa lista é feita pelos próprios jogadores. A gente vai ali a lista dos outros, ou vai a lista do jogador, por que não? Por que eu não posso julgar o que o jogador acha, né? Saiu o top 10, saiu o top 20, né, no último final de semana, mas o top 10 está lá, anunciado aqui, a gente vai passar por esses caras. Começando em 10º lugar ficou o Travis Kelce, tight end da equipe do Kansas City Chiefs, para mim o melhor tight end em atividade, mas que não entra na disputa com dos melhores de todos os tempos ainda, né, pode ser, mas eu não acho que vai acontecer não. O Jalen Ramsey apareceu em 9º lugar, cornerback da equipe dos Rams, mostrando a força dessa defesa dos Rams, né, um dos melhores jogadores de secundária, e aqui aparece eu acho que é justo esse nono lugar para ele. E em 8º lugar apareceu o Patrick Mahomes. É o 4º ano seguido do Mahomes aparecendo na lista no top 100, aparecendo no top 10. Né? Isso eu acho interessante aqui, porque o Mahomes é um fenômeno mesmo. Já foi MVP, foi campeão do Super Bowl, já jogou outro Super Bowl também, acabou perdendo. E no ano passado ele teve assim, meio de altos e baixos. Né? Ele teve ali 13 interceptações. O time chegou a sofrer em alguns momentos, chegou até a ser questionado se a equipe dos Chiefs ia conseguir fazer
playoffs e no fim ele foi encontrando, as coisas foram dando certo, ele tinha vindo de lesão, feito cirurgia, né? As coisas foram dando certo, chegou nos playoffs, chegou até a final da conferência, poderia ter disputado mais um Super Bowl aí, maravilhoso o Patrick Mahomes, não tenho crítica nenhuma para fazer para ele. Mas logo na frente aparece o Davante Adams, que agora é recebedor da equipe do Las Vegas Raiders, deixou lá o Aaron Rodgers sozinho nos Packers. Sétimo lugar, nada mal para o Davante Adams. Em sexto lugar, o TJ Watt, né, atual melhor jogador defensivo, ganhou esse prêmio da Associated Press na temporada passada. É um cara que igualou o recorde de sacks no ano passado, né, uma temporada só com 22 sacks e meio, uma coisa espetacular. É um motor, é a alma dessa defesa dos Steelers, é um dos caras que é responsável, sim, por ter colocado esse time medíocre dos Steelers no ano passado nos playoffs. Tudo bem que teve o tropeço dos amigos também, né? Os Colts, parabéns. Mas ele é o cara que deu essa sobrevida, essa chance daquela equipe chegar adiante. E em quinto lugar, o running back Jonathan Taylor, né? Pô, justíssimo. Falei que aí, né, o TJ Watt tem que agradecer os Colts. E enquanto isso, o Jonathan Taylor tem que criticar demais, porque ele poderia ter sido o MVP da temporada. Teve um ano espetacular, foi um running back incrível. Para mim, você que gosta de fantasy, é a minha pick número 1, tá? O cara foi sensacional, 1.811 jardas corridas no ano passado. Bom, impressionante. Eu gosto bastante do Jonathan Taylor e eu acho que ele vai ter um bom ano mais uma vez. Em quarto lugar ficou o Cooper Kupp, né? O cara o recebedor que conseguiu a tríplice coroa ali com mais passes recebidos, né? Foram 145 recepções, jardas 1.947 e touchdowns com 16. Foi MVP do Super Bowl, é um cara que é o quarto jogador a conseguir isso desde 1970, essa tríplice coroa, ainda foi MVP, apareceu no segundo tempo ali, foi fundamental para a conquista dos Rams no Super Bowl 56, então para mim justíssimo, é um cara que poderia também ter sido eleito, já falei aqui, para mim ele foi o MVP espiritual da NFL, né? Ele foi eleito o melhor jogador ofensivo da temporada, a gente sabe que atualmente, o melhor jogador ofensivo é um MVP e o prêmio de MVP é um prêmio de melhor quarterback. Em terceiro lugar aparece esse quarterback, né? Foi o back-to-back MVP, o Aaron Rodgers, segundo a votação dos jogadores. Isso vou deixar bem claro, tá? Votação dos jogadores. Teve um ano muito bom, um ano muito incrível, né? Mas aparece em terceiro. Ele está atrás do Aaron Donald, que é o segundo colocado, né? O Aaron Donald, que é um monstro, não só quando está segurando 2 capacetes do coleguinha, não quando tenta bater em todo mundo, mas quando ele está em campo, de novo, a gente volta naquela discussão. O Aaron Donald talvez seja o melhor jogador defensivo de todas as temporadas, mas a gente sempre espera um pouquinho a mais dele a cada ano. Isso aqui eu vejo ele fazer. É o melhor jogador defensivo da geração, talvez seja o melhor jogador defensivo de todos os tempos. É uma discussão que a gente tem que ir lá na frente. Já está garantido no Hall da Fama, com toda certeza. Já tem anel de campeão do Super Bowl também, então está contente. É um cara espetacular. E em primeiro lugar, um outro que estava bastante consagrado aí, né? Chamado Tom Brady, ganhou aí, foi eleito pela quarta vez desde o surgimento da lista, em 2011, é o número 1 dessa lista dos jogadores, né? Eu defendi o voto dele de MVP no ano passado. Para mim, o MVP era o Cooper Kupp. Mas, se a disputa era entre quarterbacks, eu defendia que o Tom Brady merecia esse prêmio. Por quê? Ele, aos 44 anos, teve a melhor temporada dele em número de passes completados, foram 485, tudo bem que ele nunca tinha passado tanta bola aí, 719 passes no ano passado. Ele teve 5.316 jardas passadas, a segunda vez na carreira dele que ele passa das 5.000 jardas lançadas. 43 passes para touchdown, 6 interceptações apenas. Levou o time do 44 anos, ele é a alma da equipe do Tampa Bay Buccaneers, poderia ter chegado no Super Bowl se o Todd Bowles fosse um pouquinho mais inteligente, não tivesse mandado uma blitz para cima do Stafford, a gente poderia ter visto a equipe do Tampa Bay Buccaneers de novo chegando num Super Bowl. Vem agora para o seu 23º ano, aos 45 anos, e não dá para duvidar nada de Tom Brady. Acho sim que a equipe dos Buccaneers, neste ano, é mais fraca do que era no passado. Acho sim que ele vai sofrer bastante com uma linha ofensiva que tem seus desfalques, mas assim, vai ter muito problema na linha e ele vai ser pressionado, mas o Brady é um cara muito inteligente, ele consegue fazer ajustes de, vamos me livrar da bola rápido, ele não tem vergonha de dar um passezinho aqui no screen, um passe de 1, 2 jardas apenas para o cara conquistar nas pernas. Ele não quer esse mérito de ter o passe longo, aquela coisa linda.
No ano passado ele teve passos longos que ele nunca teve na carreira inteira, mas ele não vai focar nisso. Ele quer simplesmente conduzir o time adiante e conquistar, quem sabe, o 8º anel. Eu acho justo o Brady estar em primeiro. Entendo quem criticar que o Aaron Rodgers MVP está em terceiro, mas eu acho que eu espero mais do Brady nesse ano, talvez o que eu espere do Aaron Rodgers. Acho que ele vai ter mais armas, inclusive no ataque, para conseguir entregar um pouquinho mais. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho que discutir. A gente tem que criticar a lista dos outros. Não adianta, o nosso trabalho é criticar a lista dos outros. Eu não sei o que acontece, o que se passou na cabeça das pessoas, mas, cara, cadê o Josh Allen? Talvez você não tenha percebido, nesse top 10 não tem Josh Allen, ele aparece na 13ª posição. Colocar o Brady em primeiro, acho que o Aaron Rodgers em segundo, aliás, o Aaron Donald em segundo, o Rodgers em terceiro, ok. Agora, cadê o Josh Allen? Ele foi espetacular, ele teve uma temporada boa e ele teve ótimos jogos de playoff. Ele arrebentou com os Patriots, ele fez uma partida perfeita contra os Patriots na rodada de Wild Card. Depois ele fez um jogaço contra a equipe do Kansas City Chiefs e não foi adiante, não por culpa dele, mas porque a defesa não conseguiu segurar por 13 segundos. Ele é um cara espetacular. Para mim, ele é um dos 10 melhores jogadores da NFL nesse próximo ano. Tá? Eu não consigo entender essa situação. Tá? Acho que a grande crítica que eu tenho que fazer nessa lista é a ausência do Josh Allen no top 10, no top 5. Tá? Não vou dizer aqui que ele tem que ficar em primeiro, mas um top 5 Josh Allen merecia. Quero saber a sua opinião, deixe aí o seu comentário, curte o vídeo no canal e a gente volta. Nessa terça-feira tem a minha crítica do Madden. Você que gosta de videogame, fica ligado aqui no Toque Passa e aquele abraço.